Então, mais uma vez, bom dia a todos, né? Porque nós estávamos sem microfone, né? Então, bom dia a todos, bom dia aos nossos amigos internautas do Aurélio Robles, do Comunitária Vida Nova, né? Bom, nós vamos hoje, na nossa palestra, complementar o assunto da passagem, né? Mas antes, eu convido a todos para nós voltarmos os pensamentos em agradecimento ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, né, que sempre nos assessoram, para dizer: estamos aqui gratos pela vossa presença, pelas oportunidades, grato a Deus porque nos dá a vida, nos dá os dias, né? Grato ao Mestre Jesus, porque Ele é toda a nossa inspiração, todo o nosso incentivo, o nosso modelo e guia, diretor espiritual do nosso planeta Terra. Obrigado, sede conosco, para que possamos transmitir aquilo que nos propusemos e também com cada um dos nossos assistentes, como dos nossos ouvintes e internautas, para que cada um possa entender a mensagem. Que assim seja. Bem, nós fizemos a nossa outra exposição no dia 13 de agosto, né? Quando nós falamos da primeira parte do capítulo Passagem do livro, que é a abertura da segunda parte do livro Céu e Inferno, que é um complemento daquele capítulo que nós lemos, que é do retorno da vida corporal à vida espiritual, no livro dos Espíritos, né? Hoje nós pretendemos correr um pouquinho para terminar, porque senão o assunto ele já fica um pouquinho maçante e a gente tem um intervalo de 5 semanas, né? 5 semanas, então já a continuidade fica prejudicada, porque ela fica seccionada, ela fica quebrada, né? Então, por isso, a gente vai fazer todo o esforço para terminar hoje. Eu pedi paciência para o João, porque o João é o termômetro da paciência aí para nós. Ele fala, ele cobra: você está demorando muito, você está muito longo, né? Então, mas assim ele vai para o céu, ele me aguentando, eu falando bastante, ele vai para o céu depois. Ou pelo menos prepara uma nova encarnação bem melhor, viu, João? Olha, gente, brincadeira à parte, nós estamos muito à vontade para brincarmos uns com os outros, né? Então vamos ver o item 9, nós paramos no item 8, né? O item 9 diz assim: em se tratando de morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou por doenças, o desprendimento opera-se gradualmente para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, e o desprendimento quase completo antes da morte orgânica. Então, para aquele que já se desmaterializou, desmaterializar não quer dizer desapego, eu não quero nada, não quero propriedade, não quero coisa nenhuma, não. Desmaterializar é saber que nós somos administradores, nós não somos donos de nada, nós somos, no caso, quando o chefe de família, o orientador da família, mas a família não é propriedade nossa. A família não é propriedade nossa, são espíritos que convivem conosco e que nós temos, por obrigação, de uma ajuda mútua, de se ajudar um ao outro, né? Enfim, de nós colaborarmos na evolução dos outros. Aos pais cabe a orientação, né? Até certo ponto. Então,
Desmaterializar-se não quer dizer desprender, fala, não, eu não sou daqui, não, eu não sou daqui, mas eu estou aqui para viver a vida física. Eu tenho que viver conforme as necessidades, conforme as regras do dia, as regras da nossa vivência. Então ele prossegue aqui, né? Então, para o espírito que já se desmaterializou, o desprendimento já é quase completo antes da morte, a morte real, e isto é, passo a passo, né? Isto é, ao passo que o corpo ainda tem a vida orgânica. Já o espírito penetra a vida espiritual, apenas ligado por elo tão frágil, que se rompe rompe-se apenas. Desculpa, deixa eu pôr o óculos, senão eu vou me. Ele está apenas ligado pelos tão frágil e se rompe com a última pancada do coração, né? Nesta contingência, o espírito pode ter já recuperado a sua lucidez e de modo a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. Para esse, a perturbação é quase nula, ou antes não passa de ligeiro sono calmo e do qual desperta com indizível impressão de esperança e ventura. Como será bom assim, se nós tivermos esse desprendimento? Aí nós estamos olhando, diz a ele aí, se faz até prazerosamente esse desligamento do corpo. Não é que se está menosprezando o corpo, não é que se está repudiando o corpo, mas, quer queira, quer não, o corpo é uma mala sem alça, né? Essa mala sem alça que é difícil de carregar, né? Principalmente a gente, às vezes, quando saiu, eu estou numa fase agora que está doendo tudo, está difícil para andar, né? Então o corpo é pesado, mas sou grato pelo meu corpo. O meu corpo foi que me deu toda a sustentação, me sustentou esses quase 80 anos de vida, né? Espero que me sustente mais alguns, né? Então não é mais ao se desprender, que aquele que tem a consciência tranquila sabe que cumpriu a sua tarefa conforme pôde. Então aquele que não tem remorso, o desprender-se do corpo é um prazer, porque vai entrar numa vida sem esse peso. Certo, gente? No homem materializado e sensual, que mais viveu do corpo do que do espírito, e para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais, e quando a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se opere gradualmente, também demanda contínuos esforços. As convulsões da agonia são um indício da luta do espírito, que às vezes procura romper os elos resistentes e outros se agarra ao corpo, do qual uma força irresistível o arrebata com tanta violência, molécula a molécula. Ninguém vai escapar da morte. Mas para aqueles que vivem uma vida, aqui ele fala de uma vida materializada e sensual, aquele que viveu muito agarrado aos prazeres da matéria, sabendo que nós temos os nossos corpos
e que tem seus apetites, que nós temos que atender, mas não sermos escravos desses apetites, seja da gula, do sexo, não, nós temos que atender, porque nós temos que viver, comer para viver, né? Ter os nossos atos materiais para o equilíbrio da vida, mas não para viver para isso, porque a nossa vida essencial é a vida espiritual. Então, para aqueles que viveu muito para o corpo e menos para o espírito, a desencarnação é difícil, o desprendimento é penoso. Quanto menos vê o espírito além da vida corporal, tanto mais se lhe apega, assim sente que ela lhe foge e quer mantê-la, em vez de ele se abandonar ao movimento em vez de se movimentar ao movimento que empolga, resiste com todas as forças e pode mesmo prolongar a luta por dias, semanas, meses inteiros, certo? Desculpe, por meses inteiros. Certo, nesse momento o espírito não possui toda a lucidez, visto como a perturbação de muito o antecede a morte. Quer dizer, o espírito luta, ele não tem a lucidez, mas ele tem aquele instinto de se agarrar ao corpo. Então essa luta pode se prolongar. Aquele que estiver preparado, conforme aquele dito oriental, nós temos que viver e conservar a nossa vida como se nós fôssemos viver eternamente, como se nunca fôssemos morrer, mas temos que nos preparar como se fôssemos morrer. Ele diz, vive e conserva-te como se fosses viver eternamente, mas prepara-te como se fosse morrer amanhã. Então nós temos que estar preparados a qualquer hora. Nós vamos morrer, e isso, morrer fisicamente falando, e isso é uma lei, não há é uma lei natural. Chega um dia, nossas forças se esvaem, nossa força orgânica, nosso fluido vital se esgota, e nós então não podemos lutar contra essa natureza, e a gente sofre. E por isso que é muito importante, às vezes, a gente até, na hora que temos um familiar lutando com a vida, fazer aquela tradicional prece a Deus. Se possível, restitui-lhe a vida, né, a vida orgânica. Mas, se for o momento todo, que ele seja ajudado a se desprender o mais breve possível para sofrer menos, que se evite os sofrimentos desnecessários. Isso nós precisamos pensar. Dá-se por fim a morte, e nem por isso está tudo terminado. A perturbação continua, ele sente que vive, mas não define se material, se espiritualmente, luta ainda até as últimas ligações do perispírito, até que as últimas ligações do perispírito se mantenha de todo o rompimento. A morte após o término, a moléstia efetiva, porém, não lhe sustou as consequências enquanto existirem pontos de contato do perispírito com o corpo. O espírito ressente-se e sofre as suas impressões.
Quer dizer, enquanto existe uma ligaçãozinha do perispírito com o corpo, o espírito está sentindo as aflições, sentindo a angústia, principalmente quando ele não está preparado. Quando ele está preparado, ele se antecipa, se desliga antes, como nós já vimos, né? Mas quando não, então ele sente as últimas consequências. Quão diversa é a situação do espírito desmaterializado, mesmo nas enfermidades mais cruéis, sendo frágil os laços fluídicos que o prendem ao corpo, rompem-se suavemente depois a confiança do futuro entrevisto em pensamento ou na realidade, como sucede algumas vezes, falo encarar a morte qual redenção às suas consequências, como prova, advindo-lhe daí uma calma resignada que lhe ameniza o sofrimento. Após a morte, roto os laços, nenhuma só reação dolorosa que o afete. O despertar é rápido, desembaraçado, por sensações únicas, o alívio e a alegria. Então, quando ele se desprende, a coisa é muito fácil, é breve. Então, por isso, nós não devemos temer a morte, nós devemos temer as consequências quando nós estamos muito agarrados, né? Então, nós vamos sentir alegria, daqueles lá vão sentir alegria. Então, preparemos-nos para morrer, né? O Dr. Milton Santiago deu um cursinho lá na associação com a educação para a morte. Foi muito importante, foi chocante um pouco, né? Se educar a pessoa para a morte. Lembro que o Chico, aquela vez do Chico que estava no avião, que ele está gritando, o Emanuel apareceu: mas por que você está gritando? Você está vendo, nós vamos morrer. Mas se vai morrer, morra com a educação. Então, é o problema da educação com a morte, né? Então, vamos morrer naturalmente, né? Na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Numa desagregação inicial, a começado prévia, nenhuma desagregação orgânica, ele há iniciado, né, previamente a separação do perispírito. A vida orgânica, em plena exuberância de força, é subitamente aniquilada. Nestas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. O espírito colhido de improviso fica como que aturdido e sente e pensa e acredita-se vivo, prolongando-se a ilusão até que compreenda o seu estado. Esse estado intermediário entre a vida corporal e a espiritual é dos mais interessantes para ser estudado, porque apresenta o espetáculo singular de um espírito que julga material o seu corpo fluídico, experimentando ao mesmo tempo todas as sensações da vida orgânica. Então aí é interessante, né? Quando há uma morte violenta, né? Uma morte ou por acidente, por assassinato, ou mesmo por um infarto fulminante, né? Por um infarto fulminante, o desprendimento do perispírito ao corpo, ele começa depois da morte orgânica,
depois dessa morte súbita. Então é um pouquinho mais difícil. Peçamos a Deus, né? Ou se tivermos que desencarnar subitamente, que seja preparado antes, né? Porque há também, mesmo em morte violenta, há uma preparação para aqueles que têm para aqueles que têm merecimento. Num acidente, onde há mortes coletivas, em morte coletiva, há aqueles espíritos que são retirados do corpo antes do acidente. Uma assistência espiritual dele é tão grande, mas na grande maioria eles sofrem o impacto, todas as dores, sente, às vezes os laços que o prende o perispírito ao corpo são tão tenazes que às vezes ele sente até a putrefação do corpo, até o apodrecimento, até os vermes roerem. E principalmente no caso de suicídio, como ele vai dizer, né? Então pensemos nisso, né? E peçamos a Deus, vivamos desprendidos, pensando que podemos morrer amanhã, né? Além disso, dentro desse caso, uma série infinita de modalidades que varia segundo o conhecimento e o progresso morais do espírito. Para aqueles cuja alma está purificada, a situação pouco dura, porque já possui em si mesmo uma espécie, como que um desprendimento antecipado, cujo termo a morte mais súbita não faz senão apressar. Outros há para os quais a situação se prolonga por anos inteiros. É uma situação essa muito frequente até nos casos de morte comum, que nada tendo de penosa para os espíritos adiantados, se torna horrível para os atrasados. No suicida, principalmente, excede a todas as expectativas, preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com sofrimentos cruciantes. Então, nessas mortes, como eu acabei de dizer, há aqueles que estão despreparados que nem sentem a morte. Há aqueles que vão sentir mais, né? Porque não estão preparados. Viver uma vida material, agarrada nas coisas do corpo, né? Como eu já disse, aquela não quer dizer que se despreze o corpo, mas saber que nós não somos donos, não somos proprietários. Então, agora, as sensações variam infinito, enquanto para os mais adiantados, pouco dura. Para os mais atrasados é mais difícil. E essa sensação, essas ocorrências, não acontecem só na morte violenta por acidente, né? Por acidente, seja um acidente normal, ou seja um assassinato. Não acontece só nas mortes comuns também, porque grande parte da humanidade não está preparada para morrer. Não está preparada, não sabe disso. E no suicídio a coisa é muito mais terrível, muito mais pesada, porque o suicida provocou, mas ele pensava que ele ia morrer, mas ele não morre. E não morre nem o corpo físico de imediatamente, ele vai sentir todas as sensações, podendo, como eu já disse, até sentir os vermes roerem o corpo, porque ele tinha muita vida orgânica para se esgotar ainda. O estado do espírito na ocasião da morte pode ser assim resumido: tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza deste desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito,
Para o espírito do espírito, razão direta do adiantamento material do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo. Estamos terminando já, viu? Para cada qual trabalhe na sua purificação, para que cada qual trabalhe na purificação, reprima as más tendências e domine as paixões, preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro visto como para identificar-se com a vida espiritual. Aqui eu vou fazer uma explicação. O que é esse nós abdicarmos, né? Às vezes a gente tem certos prazeres que a gente não precisa, mas a gente quer aproveitar tudo. A gente tem que medir, aquilo é necessário? Aquilo vai me edificar? Aquilo vai me elevar espiritualmente? Vai me edificar? Ou simplesmente eu vou lá para comer, beber, me empanturrar de comida, de coisas, ou outros, quem sabe até outros interesses, outros apetites mais mesquinhos. Então, para a gente ter uma vida melhor, um desprendimento, é bom que a gente já vai deixando para os mortos enterrarem seus mortos, aqueles prazeres que só nos traz prejuízo, porque a gente tem muita ilusão em prazer. Tem certos prazeres que a gente tem mas prejudica. Então a gente logo vai sofrer as consequências, mesmo nesta vida. Então, que vai afetar também no momento da morte, né? Então, vamos pensar na vida espiritual, identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações, preferindo a vida terrena. Não basta crer, não basta, desculpe que eu me dei uma perdidinha aqui, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo-a à vida terrena, quer dizer, preferindo essa vida espiritual à vida terrena. Não basta crer, mas compreender. Devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, ao bom senso e ao conceito em que temos da grandeza, a bondade e a justiça de Deus. Então nós temos que ver e sempre perguntar o que Deus, qual é o objetivo, o que Deus quer para nós, qual é o nosso objetivo, o que eu estou fazendo, como será que Deus pode me receber? E a nossa voz da consciência responderá. Tenhamos certo, sempre perguntemos, isso que eu estou fazendo está correto? Pensando, é necessário? Cuidado com os excessos, cuidado com a negação. Considerando deste ponto de vista, o Espiritismo, pela fé inabalável que proporciona, é de quantas doutrinas filosóficas que conhecemos, a que exerce poderosa influência. O espírita sério não se limita a crer, porque compreende, e compreende porque raciocina. Certo? Nós compreendemos porque raciocina. Vamos sempre perguntando. As outras doutrinas, não, sem menosprezo nenhuma, não nos ensina a raciocinar. Você tem que crer e acabou. Na doutrina espírita, você vai crer, mas saber por que crer. Você vai pensar. Se a tua consciência não
ou a tua consciência, a tua condição ideológica não te permite acreditar por agora, dá um tempo, né? Não é obrigado a acreditar, você tem que amadurecer. Nós temos que amadurecer para pensar, né? A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente aos seus olhos. Uma realidade que ele toca e vê, ele, o espírito encarnado, né? Ou nós, por assim dizer, cada passo, e de modo que a dúvida não pode empolgá-la ou ter guarida na sua alma. A vida corporal, tão limitada, amesquinha-se diante da vida espiritual, da verdadeira vida, quando o que lhe importa os incidentes da jornada, se ele compreende a causa e utilidade das vicissitudes humanas, quando suportadas com resignação, a alma eleva-se-lhes, mas nas relações com o mundo visível, os laços fluídicos que o ligam à matéria enfraquecem-se, operando-se por antecipação um desprendimento parcial que facilita a passagem para outra vida. A perturbação consequente à transição pouco perdura, porque uma vez franqueado o passo para logo se reconhece, nada estranhando, antes compreendendo a sua nova situação. Com certeza, aqui já é concluindo, gente, com certeza, o espiritismo, não é só o espiritismo que nos assegura tão auspicioso resultado, nem ele tem a pretensão de o ser, né? A pretensão de ser, ou melhor, de ser o meio exclusivo, a garantia única de salvação para as almas. Força é confessar, porém, que pelo conhecimento que fornece, pelo sentimento que inspira, como pelas disposições em que coloca o espírito, fazendo-lhe compreender a necessidade de melhorar-se, facilita enormemente a salvação. Ele dá mais e a cada um os meios de auxiliar o desprendimento de outros espíritos ao deixarem o invólucro material, abreviando-lhe a perturbação pela evocação e pela prece. Bom, aqui está bem resumido o que se pretende passar, né? Não é só o espiritismo, lógico, outras doutrinas, quando aquela pessoa viveu, porque tem muita pessoa que vive uma espiritualidade que parece que até difere dos conceitos da religião em que vive, né? que vive. Então há pessoas, porque Deus coloca espírito em todas as doutrinas, espíritos adiantados para auxiliarem aqueles fiéis daquela doutrina. Então eles podem levar, pode não se ser espírita, mas se ter um conhecimento adiantado e se ajuda no desprendimento, como aqui o espiritismo facilita. E o espiritismo nos leva a fazer prece, a ajudar aqueles que estão desencarnando. Quando eu disse de nós fazermos a prece para auxiliar o desprendimento de um familiar, também de outro, e também as nossas preces para a continuidade, porque o espiritismo é a única doutrina, eu posso dizer sem dúvida, a única doutrina cristã que ajuda o espírito depois da morte, porque as outras acreditam que ou ele vai para o céu, ou vai para o inferno, ou então no dia do juízo ele vai ganhar salvação, ou então vai ganhar
a punição eterna, o castigo eterno. O Espiritismo sabe que através da prece nós podemos ajudar. O Espiritismo é a única doutrina que faz prece pelo suicida, né? E faz prece pelo suicida, porque sabe que Deus não fecha as portas à salvação, ao arrependimento de quem quer que seja. Olha, pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispiritual, pela evocação conduzida com sabedoria, prudência, com palavras de benevolência e conforto, combate-se o entorpecimento do espírito, ajudando a reconhecer mais cedo se é sofredor, incute-lhe o arrependimento, o único abreviar o sofrimento. Então, pela prece se faz isso, e ele que fala pela evocação, que Kardec fazia evocação. Nós abrimos as portas mediúnicas, nos trabalhos mediúnicos, para aqueles espíritos. Estamos indiretamente invocando para que eles venham conversar, para que eles compreendam, para que eles se desprendam, para que eles sejam levados ao arrependimento. Quem acompanha as reuniões mediúnicas sabe que há espíritos turrões, né? E precisa se falar com ele com paciência, para que ele demova de si aquele sentimento, aquele apego, aquela revolta. Muitos espíritos se apresentam revoltados. Quem é médium sabe disso. Se apresenta revoltado por ter desencarnado, porque Deus ter matado ele. É culpa de Deus, né? Mas era o momento. Eu vou ler aqui só uma resposta para a gente não perder a ligação. A resposta do capítulo, né, da questão 165, foi a última que nós lemos do Livro dos Espíritos, só para a gente rememorizar. A influência é muito grande. Quem perguntou se o conhecimento do Espiritismo, nessa pergunta, se exerce influência no Espírito. Ele diz, influência, que exerce uma influência muito grande, visto que o Espírito já conhecia de antemão a sua situação, porém, a prática do bem e sua consequência pura exerce maior influência. O conhecimento do Espiritismo é muito importante, mas se não houver a prática do bem, eu conhecia, você conhecia e não praticou, por isso você está nessa situação. E tem os comentários de Allan Kardec aqui, e vou ser breve. No momento da morte, tudo a princípio é confuso, a alma de algum tempo, precisa de algum tempo para amadurecer, acha-se como que aturdida no estado de um homem que despertou de um profundo sono, né, de um sono profundo, e procura compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado voltam à medida que se apaga a influência da matéria, da qual se achou liberto, né? Ou acabou de se libertar. Se dissipa como como um nevoeiro, né? Que ele desaparece lentamente, né? Como um pensamento. A duração e a perturbação que se segue à morte é variável e pode, algumas vezes, perdurar várias vezes, como de vários meses, né, vários dias, uma semana e às vezes até ano. É menos longa naqueles que se identificam com o estado futuro, pois compreende imediatamente a sua situação. Bom, gente, era isso que eu tinha que passar para vocês, e
Eu quero só dizer que no dia 16 de outubro a gente volta. Aí a gente volta com o Livro dos Espíritos, né? A gente vai estudar o capítulo